Estamos de volta aqui com o nosso programa Em Pauta, conversando hoje sobre a formação da consciência moral nas novas comunidades, né, nos movimentos eclesiais, esta verdadeira primavera do Espírito na igreja, e isso que se tornou, não é, livro do Padre Wagner Ferreira, que está conosco nesta noite. Está aí o livro do Padre Wagner, mais uma vez para você, especialmente você que participa de uma nova comunidade, vale a pena tê-lo em mãos para trabalhar aí a formação, não é? É claro, aqui pela editora Canção Nova. Junto desse, nós estamos falando de 4, por enquanto temos 2 à mãos. Junto desse livro estão aí, ó, as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Então tá aí para você, do Padre Wagner Ferreira, tá ok? Temos aqui 2 livros, um do Frei Antônio Moser. Claro, o Frei Moser a gente já tem mostrado aqui as várias publicações do Frei. Primeiro esse daqui, Teologia Moral, Questões Vitais. Tá aí, pela editora Voz, Teologia Moral. Opa, deixa eu colocar aqui melhor, isso. Questões Vitais. Se você ainda não tem, é uma iniciação à teologia, então vale a pena tê-lo em mãos para a sua reflexão, para o debate, para o estudo propriamente dito, tá certo? E um outro ainda nessa coleção Iniciação à Teologia, do Frei Nilo Agostini, Introdução à Teologia Moral, o grande sim de Deus à vida. Tá aí para você, isso, Introdução à Teologia Moral, o grande sim de Deus à vida. Tá ok? Se me Muito permitir, bem. Sim, Frei. o Frei Nilo, ele fez a tese doutoral um pouco na mesma linha da consciência, mas mais para a conscientização, não é? E, inclusive, esse livro traduz um pouco das suas reflexões, não é? Voltado mais para a conscientização. Muito bem, Padre Wagner, ficou aí a questão do final do primeiro bloco, não é? E aí, por que na Bíblia essa consciência moral, ela parece que fica um pouco sublimada, não é? Ou será que é dita de uma outra maneira, às vezes não aparece de forma tão explícita? Veja bem, na página 21 do meu livro, eu cito um autor, Madinier, e ele escreveu uma obra sobre a consciência, não é? E ele diz assim: o primeiro dever não é tanto segue a tua consciência, mas sê uma consciência. É interessante esta frase do Madinier, porque aí entra na questão bíblica. É claro que eu coloquei aqui a consciência na teologia bíblica. O meu objetivo não era tanto aprofundar todo o significado de consciência moral nas Sagradas Escrituras, até porque também eu coloquei aqui uma vasta bibliografia, e alguém que queira aprofundar pode ir nestas bibliografias. Mas veja, a palavra consciência, ela tem a sua origem no grego sinaidesis, né? Portanto, é somente a partir da tradução da Septuaginta, né? A tradução, digamos, a inserção de textos gregos, a tradução grega do Antigo Testamento, é que a palavra aparece, principalmente no livro de Sabedoria e no livro do Eclesiástico. Agora, então, depois no Novo Testamento, eu coloquei aqui a compreensão evangélica, nós temos aí o termo coração, certo? Como essa dimensão da interioridade humana, onde se formulam os juízos morais, onde a pessoa é chamada, é convidada a fazer o discernimento moral e ouvir a voz de Deus, né? São Paulo fala em diversas passagens, porque também os livros, as cartas de Paulo foram escritas em grego. Paulo, ele tem uma influência do pensamento grego nos seus escritos, então ele também fala de consciência, tanto a consciência do ponto de vista cristão, como a consciência do conhecimento em geral. Tanto as Sagradas Escrituras apresentam muitos textos sobre a consciência. Então não é uma pobreza, não. Mas veja, a partir dessa frase do Madinier, ser uma consciência, é claro que a consciência fala dessa dimensão da interioridade humana, mas nós podíamos também dizer, olha, a consciência é a pessoa humana
ela, a partir da sua consciência, é chamada à comunhão com Deus, à realização da sua vocação, imagem e semelhança de Deus, a viver na dinâmica da redenção de Cristo, o compromisso com os valores do reino de Deus, certo? É toda a pessoa, é a pessoa como um todo, certo? A partir dessa dimensão da sua interioridade, que se chama consciência. Portanto, mesmo que as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo, tragam alguns textos onde o termo aparece de forma explícita, com significados distintos, né? Mas toda a Sagrada Escritura, ela apresenta a realidade da pessoa humana. Então, eu poderia dizer que de Gênesis a Apocalipse, a realidade da consciência está presente. Agora, é interessante, Frei Moço, porque muitas vezes realmente se usa a expressão voz da consciência, não é? Alguns até voz de Deus. E é muito interessante para o amigo que está nos acompanhando até fazer a distinção e ajudar a entender isso, do que seja de fato essa consciência de um certo subjetivismo, né? Qual a diferença entre uma coisa e outra, para a gente não cair numa certa confusão aí? Durante o Concílio Vaticano II, um dos padres da igreja um dos padres presentes lá, Sim. quer dizer, um bispo, chamou atenção a isso. Muitas vezes nós julgamos estar ouvindo a voz de Deus, mas é a voz do diabo, né? Traduzindo, né, essas vozes são um pouco perigosas. E o padre Wagner colocou assim de uma maneira magistral, inclusive, por exemplo, a intuição de São Paulo, não é? Que até os pagãos, eles são responsáveis por seus atos através da sua consciência. Ou seja, é o todo da pessoa e é a presença de Deus atuando em nós. Agora, volto a insistir, essas vozes são muito perigosas. Então, o grande problema que eu vejo hoje, em termos de consciência, é o que se chama subjetivismo. Eu acho que. O achismo é summa cum laude, né? Quer dizer, todo mundo acha que, se acha especialista. Então, eu acho que a minha consciência me diz, gente, você tem parâmetros. Você tem as 10 palavras de vida para dizer se é consciência de Deus ou é consciência ideológica, por exemplo, de uma ideologia. Se é a consciência, vamos dizer, da maioria, porque a maioria acha. Você faz um plebiscito, se a maioria acha que isso aqui está liberado, aborto, está liberada a droga, etc. Você achou, está ótimo. Não, o subjetivismo é a negação da consciência. A consciência, ela te leva a ser muito mais objetivo, porque você ouve os outros. Antes de ouvir uma voz interna, você ouve os outros, você ouve a palavra de Deus, você ouve os irmãos e irmãs na fé. Ouvir os outros é fundamental para você ter um confronto, para não cair, eu acho que. Aliás, aí, Frei Moço, você citou uma coisa e vale a pena reforçar ainda um pouco mais, exatamente sobre os parâmetros para se ouvir de fato a consciência. O senhor citava aí há pouco as palavras, 10 palavras de vida, como o senhor gosta de dizer, os 10 mandamentos. Que mais a gente poderia dizer como parâmetro, como referencial para ter um correto discernimento do que seja? Sim. Como é que os pais da teologia, isso é, os primeiros teólogos, padres da igreja, lá nos primeiros séculos, como é que eles interpretavam? Essa ação aqui corresponde ou não aos planos de Deus, ao segmento de Jesus Cristo? Então, a patrística, que nós chamaríamos, né? Depois, toda a reflexão aí do século XII, século XIII, reflexão teológica, que atingiu assim um ponto alto, não só Santo Tomás, não, tem franciscanos aí também, né? O São Boaventura, por exemplo, dos escotos, etc., como é que eles interpretavam a consciência, né? E o pecado e consciência tem muito a ver. Agora, depois, você vai seguindo. Nós temos o que chamamos o magistério da igreja, que justamente ajuda a discernir. Esse magistério não é só o Papa, é o todo da vida da igreja. Aí gostei muito da sua colocação, não é? Essas comunidades, elas têm uma característica assim, basicamente de comunidade, ou seja, viver junto com. Então, você foge do perigo do subjetivismo, quando você convive. E aí, não sei se você vai concordar, né? Mas eu sempre gosto de fazer um jogo de palavras. O que é a consciência? É consciência, a sabedoria que te advém
com ouvir os outros, com ler a palavra de Deus e assim por diante. Consciência. Então, é uma sabedoria. Não é? É o bom senso, como eu costumo dizer. Não é? Perfeito. Nós perguntamos às pessoas nas ruas, não é, que participam também do nosso programa, opinando, dando o seu parecer. Vamos ver se concorre para aquilo que nós estamos dizendo aqui, partilhando nessa noite. Como você entende, não é, a consciência moral? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Moral, é aquilo que é estabelecido por uma sociedade, entendeu? Por costume. Uma sociedade, ela estabelece costumes, estabelece algumas diretrizes, e tudo aquilo que se entende que está fora daquilo é como imoral. Assim, eles achariam como moral ou imoral. É um conjunto de regras convencionado por uma determinada sociedade. Isso que eu acho que é moral. Moral é uma questão, de um lado, subjetiva e do outro da própria população como um todo, né? É um conceito abstrato, né? Quer dizer, cada pessoa tem a sua moral e a própria sociedade tem uma como um todo. E cada vez que a sua colide com a da pessoa é que existe o problema de julgamento sobre a moralidade, né? Por exemplo, algo que possa ser moral numa sociedade brasileira não é, por exemplo, numa sociedade islâmica. Moral. Nesse país é difícil falar de moral, né? Mas moral é você ser ilibado, ter o seu compromisso com as pessoas, consigo mesmo, com as leis, com os regulamentos. Isso é ter moral. O principal é ética, né? Acima de tudo. Quem tem ética tem moral. Principalmente hoje em dia, na política, em tudo, até no judiciário. Se não tiver ética, não tem moral. A gente costuma associar a moral muito com a política, né? Mas às vezes nem tudo que é moral é ilegal e nem tudo que é ilegal é imoral. Enfim, moral é uma capacidade do ser mesmo, da pessoa, tentar fazer as coisas de forma correta, de forma lícita, né? É isso que eu acredito que a moral possa se enquadrar nesse sentido. Tá aí, Fremoso. E aí, a nossa sociedade está com uma consciência moral afinada ou não? Aí é que está. Eu vou fazer algumas observações que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, como o pessoal sabe definir, não é? Mas sempre numa direção, ou quase sempre. Menos uma pessoa que ressaltou a ética. Não é? A ética é anterior à moral. O ethos, melhor dito, né? A ética já é uma elaboração. O ethos é o humanum, é aquilo que há de mais profundo dentro de você, da sua pessoa, não é? Tem um aspecto pessoal, não há dúvida nenhuma. Agora, é interessante como tantos insistiram, não, a convenção social, a sociedade que achou que é ou não é. Ora, por exemplo, o exemplo que foi apresentado, não, o que é lícito aqui não é no mundo muçulmano. Em termos, se for a fundo, são interpretações de grupos radicais, etc. Mas se você for ao Corão, não é? E você começa a olhar com muita atenção, você percebe que não, pelo contrário, até ele tem assim uma ética muito consistente, não é? Quer dizer, a proposição é muito consistente, voltada para Deus, daí a importância da oração no mundo muçulmano, por exemplo, a importância da oração, 5 vezes ao dia, e rezo mesmo. Não é? Isso eu vi com meus olhos, você viu com seus olhos, não é? Durante o período que esteve por lá. Agora, outra coisa que me chamou a atenção vamos dizer, confundir a consciência com a cultura. A cultura dá tônicas diferentes, mas a grande linha é a mesma. Por exemplo, não matar. Não, em qualquer cultura é matar, não é? É a mesma coisa, não roubar. Quer dizer, não é questão de cultura. Você pode interpretar mais largamente, não é? Ou então mais estritamente. Isso sim, a cultura tem um peso, sem dúvida nenhuma. E aí a importância, alguém deu um pequeno toque de discernir. Nós temos que continuamente buscar o discernimento, que aliás é uma das tônicas da sua tese. E aí, Padre Wagner, o que você achou da fala do pessoal? Sim, em primeiro lugar, é aquilo que Frei Mose gosta muito de falar, né? Ou seja, nós temos que fazer continuamente essa passagem do consenso ao bom senso, né? Então, a consciência, ou seja, as determinações morais de uma sociedade, por mais que se queira, do ponto de vista da democracia, que as coisas sejam estabelecidas a partir de um consenso da maioria,
Veja, as questões morais são muito sérias, elas precisam ser a partir de um bom senso. Né? Até porque o Frei Moser falava do ethos. O ethos, de fato, vem do humano. Sendo assim, a pessoa humana é o critério último da moral. Então, não é o consenso de uma sociedade, não é o consenso de uma comunidade médica que vai determinar o justo ou o injusto, o lícito ou ilícito do ponto de vista moral. Mesmo que as leis civis, né, elas promulguem leis, por exemplo, que favoreçam o aborto, certo? Tudo bem, promulgou e aí favoreceu o aborto, permitindo o aborto, legalizando o aborto, mas só que a gente percebe, é da pessoa humana que vem a eticidade, é da pessoa humana que vem, portanto, a regra, a ordem fundamental para dizer o que é certo, o que é errado. Então, mesmo diante de situações bem dramáticas, complexas da nossa sociedade, certo? A pessoa humana a regra, é o princípio fundamental, dela que vem o ethos para depois determinar a vida moral de uma sociedade. Então, não é o consenso, é o bom senso. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, porque já já estaremos de volta com mais um bloco do nosso programa Em Pauta. Um minuto só.